com propósito, compartilhar um pouquinho com vocês a nossa aprendizagem e alguns conceitos que podem ser úteis nas organizações de vocês em relação a práticas financeiras contextualizadas nesse desafio de sustentabilidade, de resposta às mudanças climáticas. A gente está num momento de encruzilhada, né? A gente tem vivenciado os efeitos dramáticos das mudanças climáticas no nosso dia a dia, e a gente tem visto cada vez mais palpável, né, a importância, a relevância e a verdade, acima de tudo, desses efeitos, né? Então, a ideia aqui é trazer um pouco de otimismo, né? Não negando os fatos, mas trazendo alternativas, caminhos, para que as organizações façam o seu papel, né? Eu vou compartilhar a minha tela, eu peço para o meu time de apoio aqui confirmar quando estiver chegando a imagem da apresentação, e aí a gente já vai começar. Apareceu já. Perfeito. Bom, pessoal, então, o tema dessa apresentação é o investimento verde. Então, a provocação que eu trago aqui é como a gente incorpora a sustentabilidade na avaliação de atratividade de investimento, né? Então, esse é o ponto de partida e a premissa dessa apresentação, tá? Aqui é uma rápida visão sobre a nossa agenda, os temas que a gente vai abordar. Eu vou me apresentar, acho que muitos de vocês não me conhecem ainda. Vou apresentar uma introdução sobre o contexto de sustentabilidade. Acho que aqui o ponto é por que a sustentabilidade é um caminho sem volta como um fator estratégico para as organizações, né? No terceiro tópico, eu vou introduzir aqui algumas práticas de sustentabilidade na gestão financeira de empresas. No tópico 4, a gente vai aprofundar uma visão sobre métricas de sustentabilidade incorporadas a medidas clássicas de avaliação de investimento, né? No quinto tópico, a gente vai explorar um pouco o cenário de riscos, né? Sobretudo riscos de não se fazer o nosso papel frente às mudanças climáticas, aos desafios de sustentabilidade. E no epílogo, né, na conclusão da nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a sustentabilidade não é apenas um modismo, porque agora é o momento para a gente tomar uma atitude, tomar uma posição em relação a isso. E, por fim, a gente abre espaço para as perguntas, aí já conforme as orientações do nosso time. Então, rapidamente, quem é o Michael Cardoso, né? Pronuncia-se Michael, né? É uma dúvida comum, né? As pessoas Michael, Micael. Eu sei que meu nome não facilita muito a vida de vocês, estamos já ajudando-os. Meu nome é Michael, pronuncia-se Michael, né? Do jeito americano mesmo. Eu sou brasileiro, apesar desse nome gringo, acho que o Cardoso denuncia, né? Sou pai de 3 filhos lindos, Daniel, Noah e Davi, né? Na ordem que está aparecendo na imagem. E eles são a razão por quem eu luto para fazer a minha parte na transformação desse mundo por um mundo mais sustentável, né? Eu trago aqui, compartilho com vocês a minha experiência profissional, minha experiência empreendedora. Eu sou cofundador e diretor de produtos da J-Expert Tecnologia, que é uma empresa que trabalha no ramo de software. A gente tem ajudado grandes organizações em vários segmentos de mercado a melhorar e otimizar as práticas de gestão e governança em vários temas. A minha paixão é ajudar organizações a desempenharem um papel construtivo no mundo, né? E tenho atuado e me orgulho aí de algumas conquistas nossas, da nossa empresa, minhas pessoais, né, e dos nossos clientes, numa transformação do ambiente de governança em temas como a energia, agroalimentos, siderurgia, saúde, na área governamental, né? Minhas especialidades são escritório de projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, estratégia e governança de investimentos. E eu acredito, né, compartilho aqui uma crença pessoal, e é uma crença que eu entendo que é de muitos dos que estão aqui presentes, que inovação e tecnologia tem um papel fundamental na transformação do nosso mundo. Então, é com essa experiência que eu tento trazer um pouco aqui uma perspectiva, né, sobre como as organizações podem desempenhar um papel mais eficaz nesse desafio.
Para a gente começar, eu trago aqui uma introdução. Por que a sustentabilidade é um caminho sem volta? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns fatos. Eu acredito que todos aqui têm muita familiaridade com esses fatos, né? Eles estão muito vivos nos meios de comunicação, nas discussões, na política, mas é importante a gente deixar esse pano de fundo explícito aqui, que vai ajudar no desenvolvimento da nossa argumentação mais à frente. Tá? Então, o primeiro fato, né? Isso tem uma relação direta com o funcionamento das empresas, de uma forma geral. As mudanças climáticas, elas estão impulsionando mudanças profundas na regulamentação, na legislação, e não só do aspecto jurídico, legal, do que vem do governo, tá? Mas também a autorregulamentação do mercado está fortemente moldada por essas pressões. Né? A Europa tomou a frente nessa tendência, né? Então a gente tem aí o Green Deal, né, que trouxe os desafios de neutralização de carbono para todo o continente. A gente tem os Estados Unidos, alguns estados com mais força do que outros, mas também buscando e se posicionando, né, em relação a metas de emissões, a justiça ambiental, né, e a transformação da indústria. E no Brasil não é diferente. Né? Então, o Brasil, setorialmente, ele tem regulamentações mais avançadas, não de uma forma ampla e horizontal, ainda de uma forma mais vertical, né? Mas quem tomou a frente no Brasil, numa horizontalização dessa regulamentação, foi o mercado financeiro. Então, a gente tem Bolsa de Valores, Banco Central, né, trazendo regras que embarcam premissas de sustentabilidade na realização de investimentos. Né? E temos, obviamente, aí um arcabouço legal em votação, em tramitação, em regulamentação, que nos próximos anos, né, sobretudo diante da urgência que o tema está tomando frente aos efeitos visíveis das mudanças climáticas, isso tudo vai tomar corpo e vai se intensificar nos próximos anos. Né? O segundo fato diz respeito ao comportamento do consumidor. Esse daqui, ele precede, inclusive, muitas vezes, as mudanças regulatórias. Né? Os consumidores, eles estão mais conscientes, estão mais exigentes, né? E diversos estudos de organismos de ampla reputação, como Nielsen, DWF, Deloitte, McKinsey e outros, né, trazem amplas evidências de que o comportamento do consumidor ele está se transformando. Primeiro, né, na percepção de valor agregado, então, existe uma disposição de pagar mais caro por produtos de empresas sustentáveis, em boa parte desse público consumidor. Né? Existe também um papel de engajamento muito mais forte, muito mais acentuado nos últimos anos. As pessoas esperam que as empresas desempenhem um papel efetivo em sustentabilidade. A pandemia, ela ressaltou esse tema no mercado de consumo, né? Levou o mercado de consumo a uma mudança de comportamento também, em termos de sustentabilidade. Né? E existe também uma mudança no próprio padrão de consumo. Né? Então, existe um movimento crescente de redução de consumo, de economia circular, né? Que visa estabelecer um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do nosso mundo. Investidores também estão priorizando empresas que tenham agendas de sustentabilidade, né? Tanto por diretrizes governamentais, como a gente citou já, Banco Central, Banco Mundial fazendo parceria com o governo, mercado de crédito de carbono, que está no iniciozinho da sua jornada, é um mercado que vai crescer muito nos próximos anos, né? Títulos de sustentabilidade, investimentos com selo de sustentabilidade, né? O índice de sustentabilidade empresarial do B3, que cria ali um ranking de empresas, né, e estabelece privilégio de investimento para empresas que têm agenda de sustentabilidade. Então, esse também é um fato importante. Agora, eu acho que o fato que está mais forte hoje, no ideário das pessoas, é justamente que a mudança climática já está impactando de uma forma visível o nosso mundo. Né? Todos nós nos lembramos, 20, 30 anos atrás,
quem tem toda essa história para trás, né? Nós nos lembramos de que a visão das mudanças climáticas era muito mais um conceito, muito mais uma expectativa de um futuro distante, né, do que uma realidade prática. E a gente está tendo evidências, né? Não, a gente não precisa mergulhar muito a fundo, lendo estudos científicos, artigos. Os artigos, eles são, já muito antes de dar sinais visíveis para nós, os artigos já apontavam a tendência que ia culminar no que a gente está vendo hoje, né? Mas a verdade é que hoje a mudança climática ela já está presente no nosso dia a dia. Está impactando, está tirando vidas, está destruindo negócios, ele está destruindo infraestruturas, né? E dos últimos 3, 4 anos, isso foi muito acentuado, muito visível, né? Então, a gente tem lugares com secas terríveis, né? Principalmente nas regiões Nordeste, Norte, né? A gente tem o Sul, né, devastado com águas desde o ano passado, né? O litoral de São Paulo também sofreu perdas duras, né, no ano passado. E o caso mais recente, né, a gente tem o que aconteceu nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Então, existe um lado meio cheio do copo? Ou seja, dá para fazer desse limão uma limonada? Naturalmente dá. Né? Empresas sustentáveis, muito antes de todos esses sinais que criam um senso de urgência no nosso mundo político, das pessoas, dos consumidores, empresas sustentáveis já vinham apresentando sinais de que era uma boa aposta de longo prazo. Né? Então, outros renomados institutos, Forbes, Bain Company, Banco Mundial, né, também trazem ampla referência, né? Depois a gente pode, posteriormente, compartilhar com todos os que embasaram aqui a nossa apresentação, mas práticas de ESG geram resultado financeiro superior, práticas de ESG, práticas de sustentabilidade, geram melhor avaliação de mercado, né? Geram diferencial competitivo, evidente, né? E geram benefício econômico e crescimento sustentável de uma forma mais ampla. E tem muito mais por trás disso, né? Sobretudo à medida que o senso de urgência ele salta nos nossos ambientes de consumo, no governo, no nosso mundo, na nossa sociedade. Né? Então, a questão da sustentabilidade, ainda que poucas vozes se ergam tentando desenvolver narrativas fantasiosas, né? Eu acho que para a maior parte das pessoas é um fato já estabelecido. Não é uma questão de ideologia política, não é se é sobre direita ou esquerda, é uma realidade prática e vivencial que todos estamos enfrentando. Né? E é uma necessidade imperativa para a nossa sobrevivência, das pessoas, dos negócios, das nações e da própria civilização humana. Né? Ele não é mais um problema de gerações futuras, é um problema nosso. Mas também é uma grande oportunidade de negócio. Basta que a empresa entenda o seu papel nisso tudo. Então, introduz o próximo tópico, que é por que a sustentabilidade é de interesse financeiro nas empresas? Então, é necessário a gente analisar a sustentabilidade sobre 3 aspectos. Primeiro, o mais óbvio, apostar em sustentabilidade é mitigar riscos, como a gente já apresentou aqui nos primeiros fatos. Riscos regulatórios, quando a gente fala de riscos regulatórios, você tem regulações que penalizam, que limitam o acesso a capital, mas você tem regulações que podem inviabilizar negócios inteiros. Então, o risco regulatório ele é extremamente importante. E ele vai se tornar mais presente no futuro próximo. O risco operacional, né? Então, você passa a ter problemas nos seus, de eficiência, né? de custos, né? Então, você tem uma pressão financeira, né, relacionada à ineficiência energética, relacionada à ineficiência em relação à reutilização, à economia circular, assim por diante. Né? E você tem riscos de imagem, né, que faz você perder mercado, perder espaço, perder competitividade. Mas existem mais 2 tipos de riscos que estão
diretamente ligados à capacidade da empresa de gerar receitas e de investir, né? O primeiro é um risco de acesso a capital, né? A gente vê uma tendência de ampliação de fundos exclusivos para empresas que têm agenda de sustentabilidade. Você vê requisitos de sustentabilidade para provar financiamento, né? Você tem também uma depreciação acelerada de ativos que são ofensores de sustentabilidade. E você tem restrições contratuais que são cada vez mais presentes para você poder. Vai trazer valorização, vai te expor a novos mercados e vai criar vantagem competitiva. Então, quando a gente pensa no desafio exponencial que é a descarbonização, a gente olha, por exemplo, esse recorte que fala sobre o quão longe as tecnologias emergentes de geração de energia estão da escala necessária para que elas façam a diferença, né? Então, determinados tipos de apostas tecnológicas precisam crescer 100, 200 vezes a sua capacidade atual para entrar em escala comercial, né? Então, se a gente olha isso do lado meio vazio do copo, a gente vê, nossa, o caminho é árduo. Mas olhando como oportunidade de negócio, a descarbonização é um negócio de trilhões. E nos próximos 25 anos ele vai ser um grande catalisador, se não o maior catalisador de fomento público e de investimento privado. Então existe também a oportunidade de a gente aproveitar esse influxo de dinheiro que vai ser grande para transformar e viabilizar a mudança dos nossos negócios. Então, o que acontece para que uma empresa ela saia do caos, que é ignorar a sustentabilidade, para um papel de protagonismo? A empresa ela precisa abraçar uma jornada de maturidade em sustentabilidade. Então, é necessário que a empresa ela não se contente em agir na velocidade da evolução da regulação, né? A regulação ela vai crescer dependendo do mercado de uma forma mais lenta, mais rápida, mas a verdade é que quando o assunto ganhar uma urgência verdadeira, a velocidade ela pode mudar radicalmente, não a um ponto que a empresa seja capaz de reagir em tempo hábil de salvar o seu negócio. Então, desde já, a empresa precisa andar mais rápido do que a evolução da regulação. Ela não pode se contentar apenas em conformidade. Ela precisa assumir o controle, ela precisa estabelecer intenção, conectando a sustentabilidade como premissa estratégica de crescimento, ou seja, ela vai mudar o modelo de negócio, ela vai mudar o portfólio de produtos. Ele vai apostar dinheiro de verdade, investimento, CAPEX, né? Vai colocar projetos para rodar, vai colocar recursos, pessoas, vai contratar empresas especializadas, vai começar a caminhar de forma efetiva na direção de um realinhamento da estratégia de crescimento da empresa. E vai, naturalmente, desempenhar um papel de protagonismo, porque quem está agindo antes da regulação se torna influenciador do seu segmento. Então, o primeiro aspecto é a estratégia. A organização ela precisa entender que sustentabilidade não é um departamento no terceiro andar do prédio, né? A sustentabilidade é uma premissa de desenvolvimento estratégico do negócio. A sustentabilidade ela é um fator de determinação do portfólio de produtos e é um fator de determinação do modelo de negócio. Então, por onde começar, né? O primeiro passo, a maior parte das empresas já conseguiu dar ou está fazendo, já mais ou menos entende, né? Que é o autoconhecimento, precisa fazer um diagnóstico, precisa medir os indicadores, precisa entender o status quo da empresa, né? Agora, o próximo passo já é um pouco mais difícil. Ela precisa relacionar as suas métricas, né? As suas métricas de emissões, a sua pegada de carbono, né? O seu impacto socioambiental, né? E precisa correlacionar isso a riscos financeiros. Como se faz isso em termos práticos? Você precisa identificar dos seus ofensores quais são os modelos de receita da sua empresa que dependem daqueles fatores. Você precisa entender dentro da sua cadeia de valor onde estão posicionados os seus principais ofensores do meio ambiente. E precisa correlacionar a sua dependência de receitas e de resultados provenientes de fatores que são ofensores do meio ambiente.
A partir daí, você precisa olhar para frente, né? Você não pode colocar todos os esforços apenas nas ameaças, você precisa potencializar as oportunidades, capturar as oportunidades, né? E acessar, enquanto está disponível, enquanto isso é uma possibilidade, né, os recursos que vão promover essa transformação do seu negócio. E você precisa realinhar a sua estratégia e comunicar isso de uma forma eficaz para todas as partes interessadas. Então, a sustentabilidade ela passa a se tornar uma premissa de tomada de decisão dentro do seu negócio. A partir daí, eu preciso escalar. Então, eu preciso colocar dinheiro, reservar orçamento para investir em inovação verde. A gente vai falar sobre como selecionar investimento para inovação verde, né, mais à frente. A gente precisa buscar fontes alternativas de energia e eficiência energética em toda a nossa cadeia de valor e nos produtos, né? E a gente precisa apostar em entender qual deve ser o meu mix de produtos, qual deve ser o meu portfólio de produtos, para que eu consiga entregar uma nova proposta de valor para o mercado. Eu preciso engajar progressivamente os meus círculos de influência, né? Primeiramente dentro de casa, né? É necessário um amplo trabalho de capacitação, de conscientização dos colaboradores, porque pequenas decisões do dia a dia importam quando a gente fala de sustentabilidade. São os pequenos comportamentos que a gente consegue alcançar grandes escalas, né, somando os esforços de todos. A gente precisa sensibilizar e a gente, num primeiro momento, educar, num segundo momento, restringir o potencial ofensor da minha cadeia de suprimentos. E eu preciso trabalhar lado a lado com o meu cliente, com o meu consumidor, com quem está no final, né, na linha de chegada da minha cadeia de valor. E é importante eu friso, e aí é um papel da gestão financeira, manter um monitoramento ativo do dinheiro verde, entender onde está esse dinheiro verde, oportunizar para que a empresa ela se beneficie do investimento dele, né? Não só o investimento privado, né, mas o fomento público, né? Então, muito dinheiro vai ser injetado no mercado e as empresas podem se beneficiar disso, né, para transformar seu portfólio, para modernizar sua produção, né, para mudar o seu modelo de negócio. E aí a gente entra no quarto elemento, que é o conceito de destruição criativa. Destruição criativa é um termo que surgiu no mundo da tecnologia da informação, no mundo de software, né? Que é a ideia de que você precisa ser o dono do ciclo de vida do seu produto, inclusive a decisão de descontinuar os seus produtos. Seu negócio, quando não for sustentável, ele inexoravelmente vai ser destruído. Você pode decidir se você vai destruir o seu negócio ou se vai ser o seu concorrente. É melhor que seja você. Se você estiver destruindo o seu negócio, significa que você teve tempo hábil para colocar outra coisa no lugar. O seu concorrente não vai esperar você se arrumar e organizar sua casa para fazer o que ele precisa fazer, né, para ocupar o espaço. Então, a destruição criativa faz parte do processo. A empresa vai ter que, em algum momento, deixar de lado aqueles produtos, aqueles portfólios que são ofensores e colocar algo no lugar, algo melhor, algo que funcione melhor no mundo que a gente quer construir. E para governar isso tudo, né, você precisa apostar em transparência, prestação de contas, em responsabilização, né, em controle de riscos, né, em recompensar a sustentabilidade, né, mudar a forma como você premia o desempenho das pessoas, né. Então, existe aqui uma jornada de transformação também na governança. Então, entendendo esse pano de fundo, esse contexto, né, a pergunta próxima é: como se precifica a sustentabilidade? Né? Como a gente adapta os nossos instrumentos de avaliação de atratividade de investimento para criar um processo de alinhamento estratégico para que iniciativas que geram um processo de transformação sustentável ganhem importância no ranking, né? A gente sabe, né, nas decisões financeiras, muitas vezes, se você coloca sustentabilidade do lado daquela aposta, daquele investimento seguro, né? Seguro está entre várias aspas aqui, né?
Muitas vezes, sustentabilidade ela não se prova porque as métricas escolhidas para se decidir a atratividade do investimento não levam em conta o potencial de transformação do negócio que a sustentabilidade traz. Então, aqui a gente vai abordar como a gente pode transformar e adaptar métricas financeiras, né, para medir o sucesso de investimentos, levando em conta não só os aspectos tradicionais que a gente leva em conta para medir um business case de um investimento. Então, a régua que a gente tradicionalmente usou para medir o sucesso de investimento, ela não vai ser suficiente para transformar o negócio na direção da sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui 2 recortes. Um falando sobre investimento, sobre decisão de investimento, e o outro sobre gestão de projetos, né, que são 2 métricas importantes que fundamentam a tomada de decisão e análise dos portfólios de investimento, né, e que muitas vezes deixam de lado iniciativas de sustentabilidade. Então, primeiro ponto, TIR. A TIR, ela é a taxa que iguala o valor presente de fluxo de caixa futuros ao investimento inicial. Essa é a definição clássica. Qual é o problema da TIR hoje? Muitas vezes, no modelo de business case de um novo investimento, tanto a TIR quanto a VPL não criam linhas específicas sobre economia de energia, uma nova tecnologia, a possibilidade de você capturar parte do seu investimento de volta com venda de crédito de carbono, com você implementar a eficientização da sua cadeia de valor, né? Redução de desperdício. Então, a gente precisa começar a transformar os instrumentos de avaliação financeira, né, para que VPL, TIR, né, FCF, Payback passem a incorporar benefícios ESG como parte do retorno financeiro, né? No momento que a gente faz isso, a gente passa a privilegiar investimentos que, além de retornar financeiramente, eles também mudam o modelo de negócio. Outro ponto, né? Payback, né? Hoje o payback, ele não analisa qualitativamente o retorno, ele só analisa quantitativamente. Então, uma das possibilidades que a gente pode incorporar é criar um conceito de green payback. Você tem uma espécie de linha qualitativa de payback, né? Onde você começa a medir em quanto tempo um determinado projeto, um determinado investimento, ele vai começar a produzir os benefícios ESG. Reduções de emissões, que futuramente vão se converter em crédito de carbono, né? Melhoria da eficiência energética, que vão reduzir mais para frente o custo de energia, né? Então, você começa a pensar em linhas de payback que vão além da simples análise de ponto de equilíbrio do projeto, do ponto de retorno, né? Outro ponto importante, ROI, né? Muitas vezes o ROI não considera aspectos mais intangíveis, mas tem impacto direto no retorno do investimento, que é a lealdade do cliente. Hoje, já existem estudos muito robustos que evidenciam que você perde mercado, perde cliente, perde lealdade de cliente, quando não demonstra uma reputação em sustentabilidade. E mais do que isso, existe um segmento de clientes engajados que eles são mais leais a marcas que têm compromissos robustos, né, sólidos, né, com a sustentabilidade. Então, isso impacta o quê? Impacta a LTV, custo do valor do cliente no longo prazo, né? Então, a ideia aqui, pessoal, né, depois eu vou compartilhar com vocês algumas referências bibliográficas, vai com o material que a gente vai compartilhar, mas a ideia aqui é, será que as métricas que a minha empresa usa para decidir sobre os investimentos estão levando em conta os ganhos da sustentabilidade no médio e longo prazo? Será que os riscos estão ajustados na taxa de desconto, por exemplo, do meu investimento, no VPL de um investimento, para, por exemplo, o potencial de fragilidade diante de uma emergência climática, de um grande evento, né, que possa gerar ali um impacto, né, físico nas instalações da empresa? Então, a ideia aqui é essa, como a gente analisa investimento incorporando esses preceitos na tomada de decisão.
Quando a gente fala de gestão de projetos, pessoal, a gente também pode fazer o mesmo exercício. Tá? Eu não sei se aqui todos têm experiência em gestão de projetos, talvez essas métricas sejam mais familiares a todos, essas nem tanto. Vou dar uma explicadinha rápida. Né? Hoje, os projetos são gerenciados, projetos de investimento, normalmente eles trabalham com 4 grandes métricas. Métrica de valor agregado, né, que basicamente é uma forma de você medir a eficiência de entrega de escopo, tempo e custo de uma maneira integrada. É um indicador, né, que é calculado a partir disso. EAC, que é você projetar o término do projeto, você fazer previsões com base no seu desempenho. E você tem o CPI e o SPI. O CPI mede a eficiência dos seus gastos e o SPI mede a eficiência do seu planejamento de cronograma. Né? De regra, esses caras, eles não levam em conta elementos de sustentabilidade. Então, aqui também há oportunidade para a gente transformar as métricas para avaliar a eficiência da execução dos investimentos. Então, uma vez que eu priorizei eles, eu preciso garantir que os meus benefícios eles sejam garantidos no tempo definido. Então, quando a gente fala de EVM, que é a parte de valor agregado, né, gerenciamento de valor agregado, né, eu posso incluir, além de uma dimensão de esforço, de custos, eu posso incluir outros tipos de métricas. Por exemplo, se o meu projeto ele tem como objetivo promover reduções de emissões de carbono, à medida que eu tenho entregas do projeto que já estão antecipando benefícios, isso precisa ficar evidenciado na performance do projeto. Eu preciso recompensar o projeto, o indicador do projeto, que está antecipando, né, o que eu estou chamando aqui de uma linha de base verde, está antecipando benefícios ESG no seu caminho crítico. Quando a gente fala de EAC, né, eu preciso, nas previsões de resultado final do projeto, incorporar benefícios de sustentabilidade, não apenas os custos diretos, mas, por exemplo, um projeto ele oportunizou a venda de carbono, se um projeto ele oportunizou a redução de custo de energia de uma forma mensurável, né? Isso precisa estar incorporado nas medições e nas projeções de orçamento final do projeto. Né? Quando a gente mede eficiência orçamentária, quando a gente mede eficiência de prazos, né? Eu preciso analisar a eventual antecipação de benefícios de criação de novos investimentos, mas também na avaliação da eficiência da execução desses investimentos, é possível mudar a forma como a gente avalia a performance do portfólio. Então, a ideia a gente não vai aprofundar hoje nesses tópicos. Aqui eu vou compartilhar depois com vocês algumas referências bibliográficas que exploram essas capacidades de você ampliar KPIs de investimento, projeto, de desempenho empresarial, para incorporar métricas de sustentabilidade, mas a mensagem mais importante é, né, se eu não mudar os fundamentos da tomada de decisão, eu não gero os efeitos que a gente precisa para transformar o negócio. Se eu não mudar a forma como eu avalio o investimento, como eu alinho o investimento a metas concretas, né, a compromissos reais de transformação, né, ofensores de sustentabilidade, dificilmente a empresa vai sair daquele relatório anual onde ela faz de conta que está tudo bem e que parece bonito na foto, mas no final as barragens continuam transbordando, a fumaça continua saindo pela chaminé e assim por diante. Então, esse é o ponto chave, né, do que a gente trouxe aqui. E aí existe mais um aspecto. Tá? Legal, tudo isso é o lado meio cheio do copo. Né? Eu vou tomar decisões de investimento mais alinhadas a resultados concretos de sustentabilidade, eu vou começar a mexer na minha estratégia, eu vou assumir uma posição protagonista. O que acontece se eu não fizer nada disso? Se eu simplesmente ignorar esse desafio? Né? Então, existem riscos financeiros importantes que estão em jogo aqui. E a gente volta a olhar para o nosso lado meio vazio do copo. Primeiro, riscos de ESG não são apenas uma categoria a mais no dicionário de risco corporativo. Isso é um erro fundamental, né, que eu observei já em alguns gestores com quem tem conversado. E não pode olhar para riscos ESG como sendo um capítulo entre tantos outros da área de GRC da empresa. O risco ESG, ele é um risco que tem e merece um holofote especial para ele. Por quê? Porque
vai ser o grande alvo de regulamentação nos próximos anos, é um fruto de pressão competitiva direta, e ele é um risco existencial para o negócio. Então, o risco ESG precisa ganhar um status diferenciado no portfólio de riscos da empresa. Então, quais são as implicações financeiras desses riscos? Quando a gente fala de riscos regulatórios. Você está fora do jogo. Multas pesadas, desenquadramento regulatório, né? A incapacidade de você participar de licitações, se você trabalha com o governo como cliente, né? Então, o primeiro risco é você não estar mais no jogo, você perder a capacidade de competir. Segundo, né, pressão de custos, né? Você retardar a decisão de mudar o seu negócio tem um efeito no tempo que é aumentar o custo da mudança. Né? Quando você começa a mudar o seu negócio na direção da sustentabilidade mais cedo, você com certeza vai pagar um preço muito menor do que a empresa que vai decidir fazer isso na última hora, empurrada pela regulação. Então, pode ser que quando a regulação gere, né, aquele senso de urgência, isso se traduza numa bola de neve que a empresa não vai vencer. Terceiro ponto, você vai andar nos próximos anos com o freio de mão puxado. A falta de compliance regulatório vai comprometer acesso a crédito, vai restringir investimento, vai refriar a expansão do negócio. Não vai ter mais espaço para expandir um negócio que não se adaptou às exigências da sustentabilidade. E no mercado globalizado, ainda que no Brasil a regulamentação esteja avançando um pouco mais lentamente que em outros lugares, se você vende para a Europa, se você exporta para a Europa, para os Estados Unidos, com certeza a pressão regulatória vai se estender também no seu negócio. Se você depende dessas exportações, né, para o crescimento da sua empresa, você também está sujeito, né, aos fatores impeditivos que estão definidos lá fora. Então, existe implicação financeira de riscos regulatórios, existe implicação financeira de riscos mercadológicos, desabastecimento. A gente estava esses dias numa discussão sobre falta de arroz no mercado. Eu não vou entrar no mérito sobre se tinha ou não tinha coisa, mas o fato é, desastres ambientais vão inevitavelmente ameaçar a cadeia de abastecimento de muitas organizações. E o aumento do alcance desses desastres aumenta exponencialmente o problema para as empresas. Se você não aposta em resiliência climática, se você não está olhando para a sua cadeia de valor além das fronteiras do edifício do seu prédio, da sua empresa, né, você provavelmente vai ficar na mão. Outro ponto. Hoje, um dano à imagem é muito mais grave do que era 10, 15, 20 anos atrás. Né? Um dano à imagem da empresa na era das redes sociais, ele pode ser impossível de reverter. Então, aqui é um ponto importante, é um risco de mercado. O ativismo entre os consumidores vai aumentar a pressão, vai aumentar a escala disso. E a mudança no perfil de consumo, né? As pessoas adotando um padrão de vida mais minimalista, adotando um estilo de vida de consumo consciente, inevitavelmente começa a diminuir o tamanho do mundo para as empresas que não estão abraçando sustentabilidade. Existem riscos financeiros operacionais. Desvalorização de ativos, então você tem uma depreciação acelerada e a obsolescência de ativos críticos da sua cadeia de valor, que não cumprem padrões de sustentabilidade. Perda de conhecimento. A gente está... outro dia eu ouvi uma palestra muito interessante em que a pessoa disse o seguinte, a geração Z, os millennials, né, daqui para frente, a sustentabilidade já vem impressa no DNA dessa coisa. Então, a gente já está num momento de mudança, de mudança geracional nas empresas. As lideranças estão sendo assumidas por pessoas dessa geração. Nos próximos 10 anos, as decisões vão ser tomadas por essa geração. E essa geração, ela é muito combativa em relação a isso. Você vai ter dificuldade de manter boas lideranças, manter equipes, né, alinhadas a esses valores, se a sua empresa ela não tiver verdade nas posições que toma em relação à sustentabilidade. As pessoas elas
percebem, muitas vezes, a falta de compromisso, mesmo quando a empresa faz de conta que é sustentável. Incapacidade de inovar, né? Isso tem a ver com perda de conhecimento, tem a ver com você começar a se distanciar tanto dos padrões tecnológicos sustentáveis que você tem que praticamente refazer do zero a sua operação para conseguir voltar para o jogo. E pressão de custos, né? Então, ineficiência energética é custo. Manutenção e perda de qualidade por causa de uma linha de produção não eficiente em termos de emissões ou de consumo energético é custo. Né? E aí a gente chega à nossa conclusão. Tá? Eu fiz uma brincadeira aqui, green is the new black. Né? A brincadeira é, será que isso tudo é apenas um modismo, uma onda passageira? Então, eu tenho uma convicção muito forte, e eu acho que existem amplas evidências de longo prazo. A questão do aquecimento global ela não é uma coisa que inventaram ontem. Essa coisa ela está sendo alertada pela comunidade científica há décadas, literalmente. Né? A sustentabilidade ela não é um hype. Ela é uma questão de sobrevivência. Isso é um fato. E o tempo ele está se esgotando porque antes se via, e de fato era, uma questão geracional. Hoje não é mais. Acreditar que a sustentabilidade é um modismo é uma certeza de que a empresa vai perder no cenário competitivo. Fazer um inventário de emissões e reportar, que hoje a maior parte das grandes organizações faz, é um bom começo. Mas não é mais do que isso. Eu pegar um termômetro, colocar aqui, e olhar a temperatura e saber que eu estou com febre, é importante. Mas eu preciso tomar o remédio. O que é tomar o remédio quando a gente fala de sustentabilidade? É agir sobre os números. Né? É dar significado financeiro, é alinhar a estratégia, é colocar dinheiro, é mudar a forma como o investimento ele é selecionado, né? Os nossos critérios de tomada de decisão, e é mudar a forma como a gente mede o sucesso desse investimento. É isso que vai fazer a empresa mudar. Não é fazer o GRI todo ano. Sustentabilidade também não é um assunto para um departamento. Eu não estou desvalorizando aqui o papel das áreas de sustentabilidade. Ela tem um papel fundamental de governança, de desenvolvimento da cultura, de sensibilização, né, de articulação com os stakeholders externos. Né? Mas a área de sustentabilidade sozinha não vai mudar o modelo de negócio da empresa. A área de sustentabilidade sozinha não vai pegar e mudar o mapa estratégico da empresa. A sustentabilidade ela tem que ser patrocinada pelos acionistas, tem que ser liderada pelo presidente da empresa, tem que ser executada pela alta direção e tem que ser suportada pela área financeira. O departamento de sustentabilidade vai ajudar essa turma toda a falar a mesma linguagem. Mas ela é uma questão estratégica. E a gestão da sustentabilidade, na verdade, ela não é a gestão da sustentabilidade. A gestão da sustentabilidade é a gestão estratégica da empresa. Se a empresa não está buscando um novo modelo de negócio, se ela não está trabalhando em novos produtos, se ela não está aprendendo a se relacionar com esse novo mundo, ela chegou tarde na brincadeira. Ela precisa começar para ontem a fazer isso. Gente, isso é uma coisa evidente. As pessoas, a cultura, a política, né? Tudo está mudando. Né? Isso é uma boa notícia. A mudança sempre fez a humanidade avançar. E todas as vezes que a humanidade se deparou com grandes crises, foi um momento de maior inovação, de maior transformação. A humanidade ela é muito forte quando se une. Né? Então, qual é o papel de nós, gestores, e qual é o papel das empresas nesse cenário? Essa é a grande reflexão que a gente tentou trazer aqui com essa apresentação. E uma rápida apresentação bem curtinha sobre quem é a J-Experts e o que é o ESG Strategy. Tá? A J-Experts, como eu falei, é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, e o ESG Strategy é a solução da J-Experts para ajudar nessa jornada de maturidade. Então, onde o ESG Strategy começa? Ele começa a partir do ponto em que você quer pegar o seu inventário, pegar os seus indicadores, pegar seu GRI e transformar o seu negócio. É aqui que a gente começa. Nós não somos um produto,
para medir emissões, não somos um produto para fazer o GAD protocol, para gerar o relatório A ou B. Nós somos o produto que você vai usar para criar um instrumental para transformar a organização a partir do conhecimento desses indicadores. Tá? Então, a ideia aqui do SG Strategy é ajudar você a estruturar a sua resposta através da gestão de riscos, implementar um modelo de alinhamento estratégico, gerenciar os investimentos, os portfólios, os projetos, né, principalmente as métricas de decisão sobre alocação de investimento e retorno de investimento, e o engajamento das suas comunidades, dos seus colaboradores, dos seus parceiros de negócio. Né? E a gente faz isso conectando a jornada de maturidade, que a gente apresentou lá atrás, com um conjunto de práticas de gestão que estão instrumentalizadas dentro do SG Strategy. Então, essa é a nossa proposta de valor e eu fico à disposição para quem tiver alguma pergunta, para quem quiser contribuir com o assunto. Temos alguns minutinhos aqui para isso. Isso, eu vou habilitar o chat aqui, então se alguém tiver uma pergunta, pode mandar. Tem umas aqui que já enviaram ao longo da apresentação. Deixa eu pegar aqui. Tem uma aqui. Quais são as melhores práticas para envolver colaboradores e stakeholders nas iniciativas de sustentabilidade? Bom, com relação a como envolver as pessoas, eu acho que o ponto de partida é que o processo de sustentabilidade precisa ser verdadeiro. As pessoas, elas são muito sensíveis a quando a empresa ela é verdadeira nos seus objetivos ou quando ela faz por uma questão de marketing, de imagem, mas que na prática é diferente. As pessoas, elas não vão se engajar com uma empresa que decide incorporar a sustentabilidade como discurso de marketing e não como um discurso de transformação. Primeiro ponto. Então, partindo do pressuposto que a empresa ela realmente quer fazer isso de forma genuína, o processo é o processo típico de um alinhamento estratégico. Você precisa definir uma estratégia clara, você precisa comunicar essa estratégia para a organização, você precisa ter metas de crescimento alinhadas a essa estratégia, você precisa comunicar o papel que as pessoas têm no alcance dessa estratégia. Então, como qualquer modelo de gestão estratégica, engajamento ele é fruto de um processo sistemático de comunicação. É tudo sobre comunicação. Né? As pessoas, elas querem ajudar as suas organizações a crescer. Né? O que eu aprendi da minha vida é que quando as pessoas sabem onde a empresa quer chegar, as pessoas elas não têm nenhum problema de se comprometer com isso. É o problema que muitas vezes as empresas não comunicam claramente a sua jornada, onde elas querem chegar, o que elas querem fazer. Então, eu entendo que o ponto de partida é esse, tá? Tem que ser verdadeiro, se não for verdadeiro, não importa quanto você gasta em comunicação, você não vai ter engajamento. E uma vez que é verdadeiro, você precisa ter uma estratégia de alinhamento de objetivos, de metas, de papéis das pessoas frente a essas metas e recompensar isso, né? Direcionar o crescimento das pessoas ao crescimento dessa nova visão da empresa. Certo. Bom, temos uma segunda aqui. Quais são as vantagens competitivas que as empresas sustentáveis têm sobre as que não adotam essas práticas? Eu entendo que as vantagens, elas trilham basicamente 5 grandes tópicos. Tá? Primeiro, né, empresas que apostam em sustentabilidade, elas são inerentemente mais inovadoras. Elas trazem uma abordagem nova e a inovação, ela proporciona uma percepção de diferenciação. Né? Então, quem conhece, por exemplo, a estratégia do Oceano Azul, né? A ideia de mapa de valor, de curva de valor, né? A sustentabilidade, ela cria atributos de diferenciação que, quando você é colocado lado a lado com os seus competidores, cada vez mais o seu consumidor passa a ver você como algo de uma categoria diferente. Tá? E isso acontece hoje porque a sustentabilidade ela ainda é um fator de competitividade. Daqui a pouco a sustentabilidade deixa de ser um fator de competitividade, ela passa a ser um fator de sobrevivência. E eu acho que em muitos segmentos já é, em outros vai chegar a ser. Né? Então é importante você aliar a inovação ao time. Né? Só a inovação se você chega primeiro. Se você não chega primeiro, não é mais inovação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo,
eu acho que existe uma vantagem crucial, é uma vantagem de médio e longo prazo, que é você ter um fator de atratividade e retenção de talentos. Então, dificilmente você vai ter uma boa massa crítica de bons talentos disruptivos e que têm compromisso com transformação numa empresa que não abraça a sustentabilidade. Então, empresas que têm a sustentabilidade no seu DNA trazem pessoas diferentes, né? Pessoas que vão ajudar numa jornada de transformação também mais profunda do posicionamento de valor da empresa. Terceiro, né? Concorrências, licitações, isso daqui vai ser uma barreira cada vez mais evidente, né? Você já tem hoje critérios de sustentabilidade ligados a, por exemplo, a seleção e desempate de fornecedores em RFPs, você tem exigências de certificações que estão atreladas, né, a questões de pegada de carbono, né, e você tem uma ideia de você gerenciar escopo 3 de emissões, né, escopo 3 é sobre a sua cadeia, né, o impacto e a pegada de carbono dos seus fornecedores, né, você tem cada vez mais restrições a participar de concorrências de empresas que estão comprometidas com redução de seus escopos de escopo 3 de emissões. Então, isso é um ponto chave, né? O quarto aspecto, né, é resiliência climática, né? Então, uma empresa que se preparou para, por exemplo, responder de uma forma efetiva a situações de desastre climático, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Apostou em redundâncias, apostou em modelos de cadeia de suprimentos resilientes, apostou em estratégias logísticas resilientes, elas vão, por mais que elas sejam afetadas, impactadas, elas saem mais rápido das crises e voltam para o jogo mais rapidamente, né? E o acesso ao capital, né? O acesso ao capital, ele é um grande fator de sobrevivência no longo prazo, porque empresas que não crescem, em um dado momento, elas decrescem, né? Não dá para a gente ficar estacionado. A empresa que quer crescer, quer expandir, ela precisa necessariamente apostar, e ela não aposta com fluxo de caixa, ela aposta com investimento de terceiros, com fundos, com financiamento, né? E esse acesso a esse capital vai ficar cada vez mais difícil para quem não é sustentável. Certo. Bom, entrou uma última aqui. É possível começar pequeno dentro da empresa? Como? Eu entendo que é possível começar pequeno, desde que ele seja na direção certa. O que significa isso? Eu realmente não acredito que medidas meramente educacionais vão fazer diferença no que precisa acontecer para empresas entrarem no jogo, do jeito certo. Se o começar pequeno implica em experimentar novas abordagens mercadológicas, desenvolver novos produtos, testar novos modelos de negócio, ainda que em pequena escala, eu acho que esse é o começo ideal. Porque, no final do dia, o que vai determinar se a empresa vai ser bem-sucedida ou não na sua jornada de sustentabilidade é, efetivamente, entregar um valor sustentável. E a entrega de valor depende de todos esses aspectos que eu falei. Então, se você me perguntar, eu começo aqui, eu tenho um departamento, ele faz ações com comunidades A, B e C, é importante? Claro que é importante. Existe uma função social, tudo, né? Mas, no final do dia, o que vai fazer diferença para a estratégia do negócio é mudar o portfólio de produtos. O que vai fazer diferença para a estratégia do produto é reconfigurar como a empresa gera receita. Se a empresa não mexe na forma que ela gera receita, ela não está efetivamente caminhando na direção certa. Essa é a minha leitura. Certo. Bom, não temos mais perguntas aqui. Então, é isso. É isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês, espero que tenha sido proveitoso. E eu fico à disposição, eu tenho a minha rede social aqui, LinkedIn, né? Eu gosto de bater papo, se vocês quiserem trocar ideia, conversar sobre os desafios que vocês têm nas suas organizações, né? Compartilhar práticas, eventualmente, que vocês estejam fazendo. Eu também estou aprendendo um bocado nessa jornada e gosto de aprender com a experiência das outras pessoas, né? Então, vocês serão muito bem-vindos, né, à minha rede, trocar ideia, conversar comigo.